Fala galera, vamos continuar aqui a brincadeira, vamos dar uma olhada aqui nas pequenas diferenças e nas coisas em comum entre o discurso direto e o discurso indireto. Veja bem, alterações gramaticais na mudança de discurso, noções de tempo e pessoa. Então vamos lá, veja o discurso direto. Pedro afirmou, amanhã irei para minha casa. Olha o que a gente tem aqui, verbo de locução, sinais característicos de pontuação, 2 pontos e travessão. Quem é que fala no discurso direto? É o personagem. Aqui no caso, é o Pedro. Aí veja aqui a questão do tempo. Irei para minha casa. Ele falou em primeira pessoa. E, obviamente, está trabalhando um futuro. Um futuro do quê? Um futuro do presente. Agora, olha o discurso indireto. Quem é que está falando? Não é mais o personagem. Agora é o narrador. Veja o que está exposto aqui, ó. Pedro afirmou que no dia seguinte iria para a sua casa. Então agora não é mais primeira pessoa, agora é terceira pessoa. E veja que mudou o verbo. Não é mais um futuro do presente, agora é um futuro do pretérito. E agora eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha aqui nesta tabelinha. Esta tabelinha aqui é sensacional. E aí, turma, algumas coisas precisam ser decoradas por nós. Da mesma forma que você tenta decorar as conjunções, ou que você tenta decorar o artigo 5º, este quadrinho aqui precisa ser decorado. Ele é cobrado em prova? Sim, é cobrado em prova. Principalmente em questões de reescritura. Quando você pega uma questão de reescritura, ela pode ser muito fácil, mas ela só se torna fácil se você tem aquele conteúdo absorvido. Agora, ela pode se tornar extremamente difícil se você não domina muito bem aquele conteúdo. E algumas questões de reescritura trabalham com essa trocazinha aqui do discurso direto para o indireto ou do indireto para o direto. E aí, se o camarada não tem noção dessa mudança temporal, ele não consegue executar bem a questão. Agora, se ele tem essa noção, poxa, ele faz fácil. Então, veja aqui para você dar uma decorada, para você anotar, ó. Eu vou até mudar aqui a cor da canetinha, que eu não quero confundir ali com vermelhinho não, tá? De um lado, na primeira coluna, a gente tem um discurso direto. Do outro aqui, na segunda coluna, a gente tem um discurso indireto. Vou fazer uma pequena adaptação aqui na primeira coluna. Porque tudo isso daqui, ó, tem que ter a Maria, tá? Na primeira coluna. Para a gente entender bem. Então, ó, seria Maria disse, 2 pontos. Vou até colocar aqui, ó. Vou colocar como se fosse a Maria aqui grandona, ó. Maria disse, 2 pontos. E aí, ó, travessão, 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 travessão. Para a gente entender legal. Então, ali no primeiro caso, ali, ó, com o presente, ó. Maria disse, 2 pontos, travessão, eu amo o Rio. Isso é um discurso direto, utilizando o presente. Agora, vamos jogar este mesmo discurso direto para o discurso indireto. A gente vai fazer uma mudança. Aí vai ficar, ó, Maria disse que amava o Rio de Janeiro. Então, veja bem, a gente vai perder os sinais característicos de pontuação, apesar de continuar com quem? Com o verbo de locução. Mas os sinais característicos de pontuação dão lugar a quem? Dão lugar a este que conjunção integrante. Veja que virou uma fofoquinha. Maria disse que amava o Rio de Janeiro. Agora, veja a mudança verbal. Nós mudamos. Agora deixa eu colocar a canetinha vermelha. Vou botar esse vermelho aqui, ó.
nós mudamos um verbo no presente para um verbo no pretérito imperfeito. Então, ó, muda de presente para pretérito imperfeito e vice-versa. Vice-versa. Como assim vice-versa? Ora, na prova, não necessariamente o camarada vai te dar o discurso direto e pedir para você transformar no discurso indireto. Ele pode trazer o discurso indireto e pedir para você transformar num discurso direto. Então, ó, presente pretérito imperfeito. Presente pretérito imperfeito. Tá? Presente pretérito imperfeito. Grava essa. Presente pretérito. Presente pretérito. Mas é qualquer pretérito? Não. É o pretérito imperfeito quando for comparado ao presente. Aí, continuando aqui, ó. Depois, a gente tem o pretérito perfeito no discurso direto. Tudo isso que a gente está falando aqui agora, por enquanto, ainda é do indicativo, tá? Então, agora a gente vai trabalhar o pretérito perfeito no discurso direto. Então, veja bem, vai ficar Maria disse, dois pontos, travessão, eu fui à praia. Agora, vamos jogar para o pretérito, para o discurso indireto. Vai ficar um pretérito mais que perfeito, com aquela terminação em "ra". Então, olha aqui, ó. Maria disse que fora à praia. Então, ó, mudei de pretérito perfeito para pretérito mais que perfeito. Então, você está vendo aqui, ó, presente, pretérito imperfeito. Presente, pretérito imperfeito. Presente no discurso direto, pretérito imperfeito no discurso indireto. Agora, tem o contrário, né? Não é só do direto para o indireto, pode ser do indireto para o direto. Então, tem pretérito imperfeito, presente, mas é esse para aqui, é essa correlação, presente, pretérito imperfeito. Mas há outros dois tipos de pretéritos, não tem? Tem o pretérito perfeito e tem o pretérito mais que perfeito. São três pretéritos, o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Se o imperfeito já tem a relação com o presente, sobraram dois. Sobrou quem? O pretérito perfeito, que é o tal do passado completamente realizado, e o pretérito mais que perfeito, que é um tempo verbal no passado anterior a outro tempo também no passado. E aí a gente vai matar que agora, se o discurso direto tem o pretérito perfeito, o discurso indireto tem que ter o pretérito mais que perfeito. E vice-versa aí, tá? Então agora continuando aqui, ó. Vamos para o futuro. Eu tenho quantos tipos de futuros? Eu tenho dois, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, obviamente, o futuro do presente vai ficar com quem? Vai ficar com o discurso direto, enquanto o futuro do pretérito vai ficar com o discurso indireto. Veja aqui, ó. No futuro do presente, aqui no discurso direto, Maria disse, dois pontos, eu irei à praia. Agora, e no discurso indireto? Vai ser o futuro do pretérito. Maria disse que iria à praia. Essas situações todas ocorreram no tempo, aliás, ocorreram no modo indicativo. Então, eu vou fazer um corte aqui, ó. Tudo isso aqui, tudo isso, modo indicativo. Mas nós temos também o modo subjuntivo. E aí, ó, vamos trazer à tona o presente de novo. E se você gravou que presente no discurso direto, quando vai para o discurso indireto, vira pretérito, mas não é qualquer pretérito, é o pretérito imperfeito, você vai resolver aqui também no subjuntivo. Porque é da mesma forma no indicativo e no subjuntivo, essa mudança de presente para pretérito imperfeito. Então, veja bem aqui, ó. No discurso direto, com o presente do subjuntivo, Maria disse, dois pontos, travessão, talvez eu durma. Agora, do pretérito imperfeito do subjuntivo, Maria disse que talvez dormisse. Olha aqui, ó, o subjuntivo. Então, este é o quadrinho para você decorar, tá? Agora, continuando aqui a nossa brincadeira. Discurso indireto livre. Mistura de fala de narrador e personagem. Geralmente associada a quê?
a fluxos de consciência. Veja aqui um exemplozinho. Maria caminhava na rua distraidamente quando tropeçou em uma pedra. Ai, meu pé, que falta de atenção. Maria seguiu irritada consigo mesma, prometendo-se olhar o chão com mais cuidado. Turma, para produzir o discurso indireto livre, é difícil, não é fácil não, tá? É coisa de gênio assim, tipo Clarice Lispector. Mas, para identificar na prova, é fácil. Pois o que tem no discurso direto, que também tem no discurso indireto, mas que não tem no discurso indireto livre? O verbo de elocução, que é o verbo que prepara para a fala. Exatamente porque no discurso indireto, a grande preocupação não é a reprodução da fala do personagem, mas sim, da consciência do personagem, do pensamento do personagem. Num texto icônico e imagético, é muito fácil, quando tem imagem, reproduzir que é o tal mundo real ou que é um pensamento. É só você pensar, por exemplo, nas novelas. Algumas novelas fazem isso da seguinte forma. Você está vendo ali o que seria o mundo real, tá? Em cores, né? Tudo colorido. Quando um personagem vai pensar, muda o plano, fica tipo preto e branco. Aí ele está pensando, não é toda novela que faz isso, é claro, mas pá, muda, fica preto e branco. Você vai ver um Chaves da vida. Tá lá o Chaves com a Chiquinha, o Chaves vai pensar uma parada, aí aparece um balãozinho em cima da cabeça dele. Aí todo jogo de câmera mostra isso, né? De imagem ali, pá, mostrando. Você vai, sei lá, para uma charge. Aí o pensamento também vendendo um balãozinho, como se fosse um outro desenhozinho. Não é a fala, é uma outra imagem ali que vem dentro do balãozinho. Poxa, fica fácil de visualizar. Mas isso acontece porque nós temos o auxílio do texto não verbal, que é da imagem. Agora, quando o texto é apenas verbal, aí é difícil. Aí é por isso que a literatura encontrou o discurso indireto livre como forma de reproduzir o pensamento do personagem nesses textos verbais. E só para vocês terem noção da riqueza, vamos comparar aqui rapidamente, é claro, tem gente que não vai ter a mesma opinião que a minha, mas eu acho Clarice Lispector muito mais legal do que José de Alencar. E eu vou explicar o porquê, mas é um perfil meu, eu que acho mais interessante. O José de Alencar, ele é extremamente descritivo, extremamente. Então ele vai se preocupar com a descrição minuciosa dos ambientes, dos personagens, ele vai se preocupar muito com as ações dos personagens, e isso vai fazer o texto dele ficar pesado, com várias marcas de pontuação, muitas vírgulas, muitos pontos. Então fica, assim, na minha opinião, enfadonho. Aí você pega um texto de 100 páginas do José de Alencar e fica, por exemplo, sei lá, com a leitura legal assim, uns 3 dias no mínimo, ou 4 dias lendo. É uma coisa assim, pesada. Agora você pega a Clarice Lispector, ela não se preocupa com as ações dos personagens, ela se preocupa com o pensamento. Tanto que quando um personagem da Clarice executa a ação, já é o fim da história, é o desfecho, acabou. Então, por isso, por ela se preocupar muito com o pensamento, tem pouca descrição e poucas marcas de pontuação. E isso faz a leitura ficar mais fluida, mais rápida. Aí você pega um texto de 100 páginas da Clarice e ao invés de ficar 3, 4 dias lendo, você lê em 3 horas. Ou até mais rápido, dependendo da tua velocidade, do teu hábito de leitura. 2, 3 horas ali, demora mais um pouquinho, 4 horas. Ou seja, às vezes você pega um livro da Clarice e lê no mesmo dia, se tiver com tempo. O José de Alencar vai ficar um mês lendo. Caraca! Mas aí é questão de gosto. Mas eu só estou trazendo aqui essa diferença, tá? Porque o discurso indireto livre, ele pode ser difícil para produzir, mas para identificar na prova, ele é fácil. Agora, existem perigos? Existem. Porque tem avaliadores que são perigosos. E eu vou mostrar uma paradinha aqui para vocês de uma questão que já caiu em prova, tá? Camarada pegou e fez uma charge. Uma chargezinha. Aí, na charge, ele colocou um título
como se fosse mais ou menos assim, ó. Lula recupera taxa de aprovação com apoio dos pobres. Era uma coisa mais ou menos assim, ó, dos pobres. Esse era o título. Aí, na charge tinha um desenho de duas senhorinhas olhando televisões com a imagem do ex-presidente Lula discursando, e aqui em cima vinha assim, ó, eletrônicos usados, e depois vinha um travessão que dizia assim, ó, é sempre assim. Qualquer droga que acontece, colocam a culpa em nós. Era algo assim do tipo, né? Não sei se era exatamente isso, mas é essa ideia que a minha memória consegue trazer. Aí o cara criava uma questão. Claro, criava questão de interpretação para ver se concordavam ou não com o título da charge, mas o cara criou, o avaliador, né? Quando eu falo cara, o avaliador, ele criou uma questão de tipos de discurso. E ele perguntou se tinha discurso direto, na charge. Aí o que alguns candidatos pensaram? Poxa, para ter o discurso direto, obrigatoriamente tem que ter um verbo de alocução. Como se aqui tivesse que ter assim, ó, os pobres disseram, 2 pontos, travessão. É sempre assim, qualquer droga que acontece, colocam a culpa em nós, colocam a culpa na gente. Como se tivesse que ter isso. Agora, vamos lá. Se fosse um texto apenas verbal, um texto que utiliza apenas a palavra, realmente teria que ter o verbo de locução. Mas não era um texto só verbal, era um texto misto. Usava o texto verbal e o texto não verbal. Então, pela imagem, dava para ver que aquela fala era das senhoras que estavam ali diante daquela loja, daquela televisão de eletrônicos usados, coisa e tal. Então, eram as, teoricamente, pobres que estavam falando aquilo mesmo. Então, era um discurso direto? Sim, era um discurso direto, que foi sinalizado, por exemplo, diante do contexto ali, também com o travessão. Então, tá vendo? Eu precisei do verbo de alocução aqui? Não, não precisei. Mas por quê? Porque a imagem me deu suporte. Sem a imagem, sem esse suporte, se for só o texto verbal, obrigatoriamente eu tenho que ter um verbo de alocução. Agora, continuando aqui, meus amores. Vamos lá, ó. Tipo descritivo. A árvore é grande, com tronco grosso e galhos longos. É cheia de cores, pois tem o marrom, o verde, o vermelho das flores e até um ninho de passarinhos. O rio espesso, com suas águas barrentas, desliza lento por entre pedras polidas pelos ventos e gastas pelo tempo. Vamos às características. Sequência de características de um ser, predominância de adjetivos e substantivos, claro, porque essas características aqui serão apresentadas pelos adjetivos. E quem vai ser o ser? Ora, o substantivo. A ausência de progressão temporal, ou seja, aqui não tem aquela ideia de início, meio e fim, né? Passado, presente e futuro. Presença de verbos que não indicam ligação, aliás, que não indicam ação, perdão. Esses verbos que não indicam ação são os chamados verbos de ligação. Existe uma listinha dos principais verbos de ligação, que na maioria das vezes são de ligação. Verbos ser, estar, parecer, tornar-se, permanecer, ficar, continuar, na maioria das vezes são de ligação. E uma predominância de presente e pretérito
imperfeito. Agora, interessante para falar aqui é que o texto descritivo pode fazer uma descrição objetiva e pode fazer também uma descrição subjetiva. Essa descrição objetiva traça fatores físicos dos personagens. Então, por exemplo, vai falar que o cara é alto, que o cara é baixo, que o cara é gordo, que o cara é magro, que ele é musculoso, que ele é franzino, que ele é branco, que ele é preto, que tem o cabelo vermelho, que tem o cabelo azul, que tem o olho verde, que tem o olho castanho, esse tipo de coisa. Características físicas, isso é uma descrição objetiva. Mas ele pode trabalhar, ó, também a descrição subjetiva, que vai traçar os fatores psicológicos deste personagem. Então vai dizer que ele é forte, porque existe uma diferença entre forte e musculoso, tá? Ele é forte assim, ó, pensamento, é uma pessoa destemida, que ele é introspectivo, que ele é feliz, que ele é alegre, que ele é perigoso. São os fatores psicológicos. Vai traçar ali os fatores psicológicos, uma sequência de fatores, né? E aí, nesse momento, é uma descrição subjetiva. Agora, vamos lá. Continuando. Tipo injuntivo. Olha aí um exemplozinho. Pegue a tábua e lixe horizontalmente, até que a tinta se solte por completo. Depois passe a primeira camada de verniz. Espere secar por 2 horas, repita o processo, depois utilize um prego para fazer pequenos furos na madeira, onde você deve acrescentar as bolinhas de algodão. E aí o que acabou dominando aqui, ó? Pegue, lixe, passe, espere, foi o modo imperativo. Então, esse modo imperativo aqui, ele domina o texto injuntivo. Características dele, ó, sequência de comandos ou instruções, predominância do modo imperativo, uso constante de pronomes de tratamento e verbos modalizadores como dever, ter que, precisar e predominância da coordenação. Por que predominância da coordenação? Porque é uma sequência de comandos e esses comandos ficam no mesmo plano, por isso que é uma estrutura coordenada. Não vai aparecer diversas subordinações num texto injuntivo, já que é uma sequência de comandos. Essa sequência de comandos coloca ali a estrutura do texto numa relação de coordenação. Agora, continuando aqui a nossa brincadeira, vamos para o tipo dialogal. Olha aqui um exemplo. Violeta, em tom ameaçador. Atende, Pedro! Aposto que é aquela sujeitinha para quem você deu seu telefone. Pedro, você está ficando louca? Virando-se de costas, mudando o semblante raivoso. Eu nunca daria meu telefone para outra mulher que não fosse você, meu amor. Violeta, apaixonadamente. Jura, Pedro? Voltando para a raiva inicial. Quem sabe eu esteja mesmo louca? Aí, de forma sarcástica, não é, querido? Então, aqui, ó, características do texto dialogal. Sequência de falas alternadas, ausência de narrador, presença de rubrica. O que seria essa rubrica? É isso aqui, ó, em tom ameaçador, virando-se de costas, voltando para a raiva inicial, sarcástica, ou seja, indicação de como ele vai, esse personagem aqui, reproduzir a fala dele, qual é o tom que ele vai empregar, praticamente como ele vai interpretar aquele texto. Por isso que eu disse, é um texto basicamente teatralizado. E aqui, ó, identificação do personagem antes da fala. Veja que tem a Violeta, tem o Pedro. Então, isso aqui, o texto dialogal, é basicamente um texto teatral. Continuando.
Tipo expositivo. Agora deixa eu falar bem, ó. Existe a dissertação, que pode ser expositiva, barra informativa, é bom você ficar ligado nisso. E existe a dissertação argumentativa, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai trabalhar com expositivo. Fotossíntese é um processo fisioquímico realizado pelos vegetais clorofilados. Estes seres sintetizam dióxido de carbono e água, obtendo glicose, celulose e amido através de energia luminosa. Aí aqui está a fórmula. Este é um processo do anabolismo, em que a planta acumula energia a partir da luz, para uso no seu metabolismo, formando adenosina trifosfato, o tal do ATP. Então vamos lá, antes de olhar aqui até as características, eu acho que você já percebeu. Teve uma informação completamente neutra, sabe? Não é? É uma informação. Não está tentando te convencer de que o que tem aqui na fotossíntese é bom ou é ruim. Não, não tem nada disso. E aí, continuando aqui, ó. Sequência de ações neutras, de informações, perdão, neutras. Objetivo central, informar. Predominância de verbos no presente e predominância da terceira pessoa. Agora aqui, ó, tipo argumentativo. Olha um exemplo. No meu ponto de vista, a pena de morte é negativa e por isso não deve ser legalizada. Afinal, que direito temos nós de tirar a vida de alguém? Talvez até a culpa última do seu comportamento seja a própria sociedade, uma vez que cada pessoa é sempre o produto da educação que teve e foi moldada pelo ambiente sociocultural em que cresceu. Agora olha aqui, ó, características do texto argumentativo. Sequência de argumentos para defender um posicionamento. E aí, ó, quando a gente fala de sequência de argumentos, existem diversas formas de argumentos. Tem dados estatísticos, discurso de autoridade, tem exemplos, tem contra-argumentos, tem várias possibilidades. Aí nós vamos ter uma presença grande de conectivos de causa e consequência. Mas não só de causa e consequência, também vai ter de oposição. É muito comum nos textos dissertativos, argumentativos, a presença da oposição apresentada pelas conjunções adversativas e concessivas. E marcas de subjetividade e expressão de opinião. Veja que aqui, ó, no meu ponto de vista, só que isso, gente, não necessariamente precisa aparecer em todo o texto dissertativo argumentativo, porque cada tipo de texto possui um contrato de comunicação. Pois bem, quando você pega um artigo de opinião no jornal, na Folha de São Paulo, você vai ver o articulista lá da Folha de São Paulo colocando eu penso, eu acho, na minha opinião, até porque o nome dele está exposto. Agora, você, na sua dissertação argumentativa do concurso público, jamais vai fazer isso, porque aquela opinião já é sua, foi você que escreveu, e você não deve se colocar ali em primeira pessoa de forma alguma, tá? Então, é só para você entender que não necessariamente você tem que colocar eu penso, eu acho, na minha opinião. As marcas de subjetividade já vão aparecer, porque aquela opinião é sua. Você vai dizer se é contra ou a favor alguma coisa, você vai se posicionar de alguma forma. E esse posicionamento é subjetivo. Sempre é subjetivo, tá? Você ficar de um lado ou de outro sempre vai ser subjetivo. É a sua opinião. Então, na sequência aqui, galera, nós vamos fazer, ó, algumas questões de prova, tá? Mas vamos fazer apenas no próximo bloco, tá? Então, ó, beijão, tchau, tchau, até daqui a pouco. Clique like.
Música